Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 29 de abril. O Supremo retoma julgamento de norma que possibilita a extensão de validade de patentes. O relator, ministro Dias Toffoli, ainda não concluiu o voto, mas já adiantou que entende que a extensão, além dos prazos da Lei de Propriedade Industrial, é inconstitucional. Esse é um dos destaques desta edição. Você vai ver também. Presidente do STF lamenta a morte de mais de 400 mil brasileiros por Covid-19. Ministro Ricardo Lewandowski nega liminar contra a escolha do senador Renan Calheiros para relator da CPI da Covid-19. Supremo invalida regras que flexibilizavam licença ambiental para mineração em Santa Catarina. O plenário do STF retomou o julgamento de ação que questiona dispositivo da Lei de Propriedade Industrial que permite prazo estendido para patentes em caso de demora na análise do pedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial. O dispositivo questionado pela Procuradoria-Geral da República é o que define que o prazo de vigência de patente não pode ser menor que 10 anos em caso de invenção e 7 anos para patentes de modelo de utilidade, a não ser que o Instituto Nacional de Propriedade Industrial não possa examinar o mérito do pedido por pendência judicial ou outro motivo de força maior. O problema é que, por causa disso, esse prazo pode ultrapassar o limite previsto na lei, que é de 20 anos, o que, para a PGR, é inconstitucional. O julgamento foi retomado com o voto do relator ministro Dias Toffoli. Além de apresentar o voto de fato, o ministro mostrou sua indignação contra matérias pagas em jornais de grande circulação, financiadas por um dos amicicuri admitido no processo sobre as patentes. As matérias criticavam a decisão de Dias Toffoli, que suspendeu a regra que prorroga prazo de patente em remédios no início de abril. Isso é má-fé processual, isso é deslealdade processual. A crítica não. A crítica dentro de uma matéria jornalística, e eu vou dizer uma coisa aos eminentes colegas. Quem me alertou foi o meu gabinete. Quando eu li a matéria, eu achei que a matéria era do jornal. Mas depois pedi para checarem no estado de São Paulo, não. O Blue Estadão que aparece ali é a agência publicitária, ou seja, ela recebe o dinheiro e publica em conjunto. O ministro Dias Toffoli afirmou que a extensão da vigência de patentes, além dos prazos previstos no artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial, tende a elevar excessivamente os períodos de exploração exclusiva dos inventos, além da razoabilidade preconizada pela Constituição Federal e pelo Acordo TRIPS, um tratado internacional sobre direito de propriedade intelectual relacionado ao comércio. A manutenção tão somente do artigo 40 caput, combinado com o artigo 44 da lei, atende perfeitamente o Acordo TRIPS, por garantir a vigência de patente por 20 anos a partir do depósito, como está no Acordo TRIPS, com a possibilidade de indenização retroativa pela exploração indevida do objeto no período anterior à concessão do privilégio. O ministro afirmou que um estudo do Tribunal de Contas constatou que quanto maior o prazo de exclusividade da patente, mais será onerado o poder público, causando grandes prejuízos financeiros para o Estado, com reflexo para o cidadão que tem de arcar com altos custos de medicamentos. A equipe utiliza o caso supramencionado do princípio ativo etanercept para mostrar como empresas farmacêuticas podem operar para maximizar a exclusividade em relação a seus produtos. Essa dinâmica que cria a situação em que não existe patente concedida no país para um produto que está sujeito à proteção patentária devido a um ou mais pedidos aguardando decisão, é verificada nos sistemas de patentes em geral. Não é específica do sistema brasileiro. Todavia, conclui o relatório, no sistema brasileiro a situação é agravada. Depois, o julgamento foi suspenso e será retomado com a continuação do voto do relator. O plenário do STF aprovou a lista tríplice para ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral na classe dos juristas. Os mais votados foram os advogados Carlos Urbach e Carlos Mário Veloso Filho e a advogada Marilda Silveira. A partir de agora, cabe ao presidente da República escolher entre os três indicados.
E no começo da sessão plenária desta quinta-feira, o assunto foi a pandemia de Covid-19 e a triste marca de 400 mil mortes no país. O presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, prestou solidariedade às vítimas da pandemia. A minha profunda solidariedade em meu nome, em nome de todos os integrantes da Corte, às vítimas dessa pandemia que assolou o nosso país. Infelizmente, as notícias que nos chegam indicam que hoje nós alcançamos a marca de 400 mil mortos. Fux lamentou a morte do ministro Valmir Oliveira, do Tribunal Superior do Trabalho, aos 63 anos de complicações da Covid-19. Em ofício encaminhado pelo Supremo Tribunal Federal, representando Vossas Excelências, estou manifestando as nossas condolências, dirigido diretamente à presidente da Corte, Sua Excelência, a ministra Cristina Peduzzi, e faremos consignar em ata também esse nosso voto de pesar para com a sua família. A presidente do TST, Maria Cristina Peduzzi, lamentou a morte de Valmir Oliveira. O TST decretou luto de 3 dias. Um homem que dedicou a sua vida e exerceu com firmeza, com ética, com devoção o seu mistério. Ele era um juiz exemplar. O ministro Dias Toffoli também falou sobre os mortos da pandemia. E todos nós já temos em nossas famílias, em nossos ciclos de amizades e de colegas, alguém que se foi, e mais recentemente esse homem extraordinário que era o ministro Valmir. O Superior Tribunal de Justiça divulgou esta nota assinada pelo presidente Humberto Martins. É imensurável a tristeza dos colaboradores, servidores e ministros do Tribunal da Cidadania diante das 400 mil vidas ceifadas pela pandemia. No Brasil, a escalada de mortes não parou desde a identificação do primeiro caso no final de fevereiro do ano passado. A primeira morte foi registrada em 12 de março de 2020. Quase 5 meses depois, o país chegou a 100 mil mortos. Em janeiro deste ano, 200 mil brasileiros perderam a vida para o coronavírus. Em março, atingimos 300 mil mortes. E pouco mais de um mês depois, chegamos a 400 mil vítimas da Covid-19. A pandemia mudou a pauta do Poder Judiciário e a forma de fazer julgamentos. O Supremo fez a primeira exceção por videoconferência da história em abril do ano passado e ampliou o número de julgamentos no plenário virtual. Desde então, já proferiu mais de 10 mil decisões relacionadas ao novo coronavírus. Uma das primeiras é que estados, municípios e a União têm autonomia para determinar medidas de enfrentamento à pandemia. O Supremo também determinou que o governo federal adote providências de proteção aos povos indígenas e quilombolas. Os ministros decidiram ainda que a vacinação compulsória é legal e que os governos locais podem estabelecer medidas restritivas para quem recusar ser vacinado. Mas o Estado não pode fazer a imunização à força. O ministro Ricardo Lewandowski negou o pedido de liminar contra a escolha do senador Renan Calheiros para a relatoria da CPI da Covid-19. Os senadores Jorginho Melo, Eduardo Girão e Marcos Rogério pretendiam que tanto o Renan quanto o suplente na comissão, o senador Jader Barbalho, fossem impedidos de compor a CPI. Para os parlamentares da base governista, haveria conflito de interesse, porque os dois têm filhos governadores, Renan Filho em Alagoas e Helder Barbalho do Pará, e que estes seriam prováveis investigados pela CPI. Segundo o ministro Lewandowski, no exame preliminar do caso, trata-se de matéria de cunho interno da Câmara Legislativa, o que afasta a apreciação do Judiciário. No Amazonas, a Justiça Federal determinou a aplicação imediata de mais de 3.400 doses da vacina contra a Covid-19, que vencem nesta sexta-feira. A juíza Jaisa Maria Frache destacou que os imunizantes devem ser aplicados nos grupos estabelecidos pelo Ministério da Saúde e as doses restantes ficam para policiais e professores em efetivo exercício nos municípios. Os gestores precisam informar o cumprimento da decisão judicial à Fundação de Vigilância em Saúde, que deverá apresentar à Justiça a comprovação de que as vacinas não foram descartadas. E veja a seguir, Supremo declara que regras que flexibilizavam licença ambiental para mineração em Santa Catarina são inconstitucionais. Voltamos já.
A Constituição é um instrumento jurídico-político que instituiu o Estado Democrático de Direito. Garantir sua plena aplicação é o caminho para um Brasil justo e solidário. O Supremo Tribunal Federal declarou que regras do Código de Meio Ambiente de Santa Catarina que dispensavam ou simplificavam o licenciamento ambiental para atividades de mineração a céu aberto no estado são inconstitucionais. No julgamento realizado no plenário virtual, todos os ministros seguiram o entendimento da relatora, ministra Carmen Lúcia. Para ela, a legislação estadual, ao flexibilizar o licenciamento ambiental para atividades de mineração, deixou de atender ao procedimento previsto em normas nacionais. E no STJ, os ministros da 5ª turma concluíram que entrar em presídio com chip de celular não caracteriza crime. O colegiado entendeu que o artigo 349-A do Código Penal considera crime entrar em presídios com aparelho celular sem autorização legal, mas não faz referência aos componentes ou acessórios. Assim, a 5ª turma do STJ concedeu a ordem de habeas corpus para absolver o réu do delito ao qual o artigo se refere. No caso em questão, após a saída temporária, o detento voltou ao presídio com 3 chips de celular. O relator do HC, ministro Ribeiro Dantas, explicou que, não havendo lei prévia que defina como crime a entrada desse acessório em presídios, é preciso absolvê-lo seguindo o princípio da legalidade. A 5ª turma também readequou a pena pelo crime de tráfico de drogas para 7 anos de reclusão e 700 dias multa, mantendo o regime fechado para início de cumprimento da pena. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral aprovou por unanimidade a instrução que mantém o poder da Polícia Judiciária para instaurar inquérito de ofício e apurar infrações eleitorais. Na mesma sessão, os ministros desaprovaram a prestação de contas do Partido Progressista referente às eleições municipais de 2016. O plenário seguiu o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes. Essas irregularidades, que representam 45,5% dos recursos utilizados em campanha, é um percentual relevante, quase metade dos recursos utilizados, que somado ao valor absoluto das falhas apuradas, é grave o suficiente, ao meu ver, a ensejar a desaprovação das contas do progressista. Desse modo, compreendo proporcional a suspensão de novas cotas do fundo partidário pelo período de 4 meses, a ser cumprido de forma parcelada em 8 vezes. Ex-proprietário de veículo multado indevidamente garante na Justiça o direito de anular o auto de infração por comprovar que já havia vendido o bem na época. Na Bahia, o ex-proprietário de um veículo levou um susto ao receber a informação de que seu nome estava inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por causa de um auto de infração aplicado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. A multa foi aplicada porque o veículo estava realizando transporte rodoviário de carga por conta de terceiro e mediante remuneração com registro suspenso ou vencido. Acontece que na época o caminhão já não pertencia mais ao autor, que, como não conseguiu resolver a situação junto à NTT, entrou com uma ação na Justiça. Já em primeira instância, ele garantiu a anulação do auto de infração. A NTT recorreu, mas a 5ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve a sentença. A NTT alegava que a multa era válida porque o cidadão não comprovou que teria vendido o veículo antes da infração, por não ter comunicado a venda ao Departamento Nacional de Trânsito. Mas o colegiado destacou que, segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a comunicação da transferência é uma mera formalidade administrativa, sendo o registro da transferência no Detran suficiente para eximir o dono da responsabilidade pelas infrações. Além disso, multar pessoa diversa do verdadeiro infrator vai contra o princípio da intranscendência das penas. Esta advogada explica que, para evitar problemas como esses citados na reportagem, o ideal é tomar certos cuidados. Quando a gente vende um veículo, a gente vai fazer não só a entrega daquele bem móvel para o novo proprietário, para o comprador, como a gente vai fazer também a entrega do documento do veículo. Junto ao documento existe um documento de transferência, que antigamente se chamava DUT. Ele é preenchido com o valor da venda, com a data e com a assinatura do vendedor.
tá? Essa assinatura ela deve ser reconhecida em cartório e a partir daí é que se faz a comunicação de venda para o Detran. A pedido da Advocacia Geral da União, a Justiça Federal em Pernambuco bloqueou R$ 1,5 milhão de ex-prefeitos por improbidade administrativa. A AGU conseguiu na Justiça o bloqueio de bens de 2 ex-prefeitos, um do município de Tacaratu, em Pernambuco, e outro de Arame, no Maranhão. Os 2 são acusados de improbidade administrativa. Receberam recursos públicos que eram destinados à educação, mas não conseguiram comprovar a aplicação correta das verbas. O dinheiro deveria ter sido aplicado em 2 programas. O PENAT, Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, em 2019, e o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública Infantil, o Pró-Infância, em 2014. A Justiça determinou o bloqueio de quase R$ 1,5 milhão dos réus, até que seja proferida a sentença de mérito. No município de Tacaratu, a 38ª Vara Federal de Pernambuco bloqueou os bens do prefeito por identificar transferências bancárias de mais de R$ 330 mil sem comprovação da despesa vinculada ao PENAT. Já no município de Arame, no Maranhão, a 13ª Vara Civil da Seção Judiciária do Maranhão determinou a indisponibilidade dos bens pela não prestação de contas das verbas recebidas em 2014 para a construção de uma escola. Apenas 1% da obra foi realizada. Essas decisões, deferindo o pedido liminar de bloqueio de bens, são importantíssimas porque tornam possível a que efetivamente se dê o cumprimento da futura condenação, já que o réu ficará impedido de se desfazer de seus bens. E além de resguardar o patrimônio público, as decisões informam ao agente ímprobo que há consequências nessa prática, infelizmente comum, de desvio de recursos federais da educação. E no próximo bloco, Justiça Federal no Pará retoma parcialmente o atendimento presencial. Voltamos já. A Constituição protege o meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à qualidade de vida e impõe ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. A Justiça Federal no Pará retomou parcialmente o atendimento presencial. O atendimento presencial foi retomado em Belém e nas sessões da Justiça Federal em Castanhal, Paragominas, Santarém e Itaiatuba, estas 2 últimas cidades localizadas na região oeste do estado. Está sendo respeitado o limite máximo de 25% de servidores nas instalações, as perícias médicas nas dependências dos prédios e os prazos de processos que tramitam em meio físico também foram retomados. As orientações de reabertura oficial constam em portaria da direção do foro da Seção Judiciária do Pará e decorrem da atualização de decreto do governo do estado que atenuou o bandeiramento de vermelho, classificado como de risco de alto contágio, para laranja, que significa situação de alerta. A alteração se deve à queda na ocupação de leitos e de UTIs nas últimas semanas e prevê medidas como o fim do toque de recolher, restaurantes funcionando até meia-noite, reabertura de praias, balneários e clubes e possibilidade de realização de esportes coletivos. O Superior Tribunal Militar está em primeiro lugar no ranking criado pelo Conselho Nacional de Justiça sobre o funcionamento dos sistemas informatizados na área administrativa em todo o Poder Judiciário. O Sistema Eletrônico de Informações, plataforma de gestão de processos que revolucionou a eficiência administrativa no sistema jurídico militar, foi o grande destaque. Com pontuação de 29,5 nas avaliações do Conselho Nacional de Justiça, o Superior Tribunal Militar assumiu a dianteira do ranking nesse segmento. Mas não foi só esse o destaque do tribunal. Ele também ocupou o 6º lugar no ranking entre todos os órgãos do Judiciário no sistema de gerenciamento de processos judiciais, com pontuação de 16,2, superando os demais tribunais superiores.
Tudo isso é resultado de uma ação coordenada de auditoria iniciada em 2019. Tem o objetivo de diagnosticar os sistemas informatizados dos tribunais. A ênfase foi avaliar os sistemas de processos administrativos, como o SEI, e os judiciais, também conhecidos como PJE. O objetivo é aprimorar os serviços judiciais para a sociedade. Para saber mais detalhes do trabalho, além de conhecer o desempenho dos demais órgãos do Judiciário, basta acessar os painéis definitivos com os dados na página do CNJ. E em Mato Grosso, o juízo 100% digital garante agilidade na solução de processos do Judiciário Estadual. Todos os atos estão sendo realizados de forma online. Veja o resultado disso na reportagem. A pandemia impôs um novo formato de trabalho ao Poder Judiciário de Mato Grosso, que tem adotado ainda mais a tecnologia para agilizar o andamento processual e facilitar o acesso do cidadão aos serviços da Justiça. Algo que exemplifica bem isso é o juízo 100% digital, onde todos os atos processuais, incluindo audiências e sessões de julgamento, são praticados exclusivamente por meio eletrônico e remoto. O juízo 100% digital pressupõe a adoção de uma série de ferramentas tecnológicas e de técnicas que possam dar celeridade, dar maior agilidade ao processo. Nesse sentido, a desembargadora Maria Helena editou ainda nesse ano de 2021 a portaria que, por exemplo, permite a citação e intimação das partes pelos meios de comunicação hoje que são comuns a toda a população, WhatsApp, Telegram, enfim, as redes sociais. O balcão virtual foi outra medida implementada pelo CNJ, também em harmonia com o juízo 100% digital. Em um dos processos que tramitaram integralmente online, ou seja, pelo juízo 100% digital, a proprietária de um imóvel aqui em Cuiabá havia ajuizado em fevereiro deste ano uma ação contra a concessionária de água e esgoto da capital por irregularidades na cobrança das faturas. E vejam só, em menos de 2 meses depois, o processo foi sentenciado. Essa rapidez se deu em razão de termos adotado o juízo 100% digital, que trouxe muita praticidade e celeridade nos atos processuais. Nós ficamos muito contentes com a agilidade e a excelência técnica na qual a sentença foi prolatada e esperamos que o Judiciário adote esse caminho daqui para frente. Na Justiça do Rio Grande do Sul, o sistema de peticionamento vai receber os processos eletrônicos dos juizados especiais criminais a partir do mês de maio. Tornar o judiciário 100% digital integra o plano de metas da atual administração do TJRS. A previsão é que todos os processos tramitem por meio eletrônico até 2022. Estamos dando mais um importante passo rumo à virtualização. Desta vez está sendo incluído no EPROC os processos do Juizado Especial Criminal. No Juizado Especial Criminal são julgados os crimes de menor potencial ofensivo, como ameaça, lesão corporal, um tipo de processo que muitas vezes se consegue fazer acordo com a vítima ou com o Ministério Público. Esta implantação está prevista para iniciar com o projeto piloto na comarca de Porto Alegre e com o ingresso facultativo pelo meio eletrônico a partir de maio. No mês de junho, o ingresso eletrônico será obrigatório para todas as comarcas do estado, conforme cronograma disponibilizado no hot site do EPROC. Agora o EPROC, então, avança, a gente inicia um projeto piloto no dia 3 de maio, e em seguida inicia uma expansão no dia 31 de maio, de modo que até meados de julho teremos esse novo tipo de processo do EPROC já implantado em todo o estado do Rio Grande do Sul. Com a implantação do processo eletrônico no GCRIM, o Poder Judiciário Gaúcho passa a ter o ingresso 100% digital, considerando a implantação do EPROC realizada em 2018 na matéria civil e em 2020 nas matérias da violência doméstica, criminal e da infância e juventude. Somados ainda os processos do 2º grau e dos juizados especiais cíveis e fazendários que tramitam nos demais sistemas judiciais em formato eletrônico. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.